Bom, galera, acabei de fazer meu aquecimento aqui. Eu já sou o próximo do 10 minutos na esteira. Como agora é um split de 20 minutos, então a intensidade alta, eu fiquei 10 minutos na esteira aqui agora aquecendo bem, porque para mim eu gosto de entrar bem quente para poder dar uma intensidade forte e conseguir sustentar os 20 minutos do jeito que eu quero. Então é isso aí, vambora, acompanha aí. Já estamos na esteira lá. Finalizei então a minha primeira passada de 20 minutos. Consegui regular o pace legal e terminar forte no final, que essa era a ideia, né? E controlando a intensidade no início, até no meio, depois subindo gradativamente. Então estou bem feliz com o resultado. Agora entrou uma pessoa logo depois de tu, né? Logo depois da Esté. Então é uma das que a gente fez até agora. Vamos ser no total 5. Agora é recuperar para a próxima, dar pau de novo. Boa. Valeu! Hold tight, everybody want it. Blonde hair, snatch waist. Wanna top tier, mama face. Wanna. Blonde hair, snatch waist. Wanna top tier, mama face. Wanna.
This the playoff. I'ma go harder than hard. I'm one of the sickest, the youngest in charge. You picked up the ball, went fun with the ball. I went for a fly, touchdown, Randy Mouse. I keep a stick, I ain't talking lacrosse. I'm dripping so hard like I'm breaking the law. Like the fourth quarter, you know that I'm locked in. I want my money up front of the pass. The way that I pop it, that's keeping them watch. If I see it, I want it, I buy it, I copy. Roll your paddock, my wrist be on time. And VV on my neck, it be changing the climate. I'm dropping bangles on bangles. I feel like Kobe, y'all time for the Lakers. Walking the spot, dripping in different fabrics. My chain be on swim, diamond test it, I pass it. Players. You wanna go home in the playoffs. Ain't no time I'll leave it out on the floor. Blood, sweat, tears in the playoffs. Ain't no time I'll leave it out on the floor. Blood, sweat, tears in the playoffs. Ain't no time I'll leave it out on the floor. Blood, sweat, tears in the playoffs. You wanna go home in the playoffs. You wanna go home in the playoffs. You wanna go home in the playoffs. You wanna go home, it's the playoffs. It's the playoffs. You wanna go home in the playoffs. Yeah, you wanna go home in the playoffs. You better play hard, it's the playoffs. I'ma go harder than hard. I'm one of the sickest, the youngest in charge. You picked up the ball, went fun with the ball. I went for a fly, touchdown, Randy Mouse. I keep a stick, I ain't talking lacrosse. I'm dripping so hard like I'm breaking the law. Like the fourth quarter, you know that I'm locked in. I want my money up front, no deposit. Playoffs. You wanna go home in the playoffs. Ain't no time I'll leave it out on the floor. Blood, sweat, tears in the playoffs. Ain't no time I'll leave it out on the floor. Blood, sweat, tears in the playoffs. Ain't no time I'll leave it out on the floor. Blood, sweat, tears in the playoffs. You wanna go home in the playoffs. You wanna go home in the playoffs. You wanna go home in the playoffs. You wanna go home, it's the playoffs. It's the playoffs. Yeah, you wanna go home in the playoffs. Yeah, you wanna go home in the playoffs. You better play hard, it's the playoffs. Fizemos a nossa quarta entrada já, né? Pra mim, até então, foi, eu acho, a mais difícil. Já tô sem voz, como vocês podem perceber.
eu acho que é principalmente a privação de sono, né? Então, a minha quarta agora, todas a gente conseguiu entregar, né? O proposto. Fiz tudo abaixo do pace de 4, que era meu objetivo, né? Mas essa o corpo sentiu um pouco mais, mesmo conseguindo entregar, a percepção de esforço foi maior. E agora tem mais uma ainda, minha, e do André também. A minha também. Essa foi bem dura, porque eu fiz 10 minutos a mais do que eu estava acostumado também. E as coxas já estão bem pesadas, estava fazendo uma massagem agora há pouco. E o cansaço já batendo forte, privação de sono, alimentação que a gente não consegue se alimentar da maneira que deveria também. Porque tem pizza para comer, tem algumas outras coisas aqui. Eu como tenho intolerância à lactose, mais algumas coisas, então não dá para comer essas coisas que já tô ganhando meio que um piriri às vezes ali no meio final da corrida. Então agora é descansar mais um pouco, né? Pra depois fazer a última entrada. E nesse tempo todo o quê? A gente deve ter cochilado uns 30 minutos no máximo, acho. Nem deu. Eu acho que nem não desliga, não tem como, por causa da música, enfim. Então a cabeça é o zoom. Mas, cara, é o diferencial também, é o que faz a gente conseguir estar correndo na madrugada, essa torcida, né? Essa energia da galera. Então, mais uma vez, mesmo cansados, privação de sono, pô. Fico feliz pra caramba. É aquele negócio, né? A gente tava conversando antes que antes era difícil fazer um 5 km abaixo de 20 minutos. Pra mim, né? Hoje ela já fez 4. Era mais esforço, era esforço, né? E hoje eu já fiz 4 em menos de 24 horas, tudo abaixo de pace de 4. Então, porra, já valeu. A experiência que fica, né? Então é isso aí. Vamos descansar um pouco mais agora. Daqui a pouco a gente vai pra finaleira. Aí vai ser a última. Daqui a pouco acabar. E só ir pra casa descansar. Vai ficar sendo irado. Valeu, galera.
came too far, I ain't giving up. Hey, I had to cut what was weighing me down. And then when you grow, they say that you switching up here to perimeter. Defending the fort, we crushing the visitors. I got it locked, ain't taking a prisoner. Thought it was sweet until they chin hit with a finisher. Heartbreak, Nicky, I'm voiding the slips. I'm raising the stakes, enjoying the risk. Injecting my veins with ice, as cold as it gets. I live for this shit. Die as a legend, I ride with aggression. I lost in the past, it's fine, it's a lesson. I'm loading the clips, I fire the weapons and taking what's mine. It's time for redemption. Yeah. Came too far, I ain't giving up. Hey, I had to cut what was weighing me down. And then when you grow, they say that you switching up here to perimeter. Defending the fort, we crushing the visitors. I got it locked, ain't taking a prisoner. Thought it was sweet until they chin hit with a finisher. Heartbreak, Nicky, I'm voiding the slips. I'm raising the stakes, enjoying the risk. Injecting my veins with ice, as cold as it gets. I live for this shit. Die as a legend, I ride with aggression. I lost in the past, it's fine, it's a lesson. I'm loading the clips, I fire the weapons and taking what's mine. It's time for redemption. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. Take what's mine. Take what's time for redemption. Pode ser. Ai, obrigada. Vou nem dormir até amanhã. Bora! Vamos! Concluímos então o desafio, mais um desafio aí, mais uma história para contar, né? E sem dúvidas que a gente trouxe para casa não só a medalha, isso aqui é um símbolo, né, do que a gente viveu, mas a gente trouxe para casa muita reflexão, né? Porque foram 24 horas de superação, 24 horas passando pelo cansaço, pela privação de sono, mas também foram 24 horas torcendo pelas pessoas, vivendo, né? Tudo isso juntos. A gente teve bastante experiência boa, a gente teve alguns pontos, né, que deixaram verdadeiras marcas, eu acho, no nosso coração, né? Algumas coisas que as pessoas falaram para nós, outras umas reflexões que a gente teve lá. Eu acho que o que mais ficou, né, é de que grande parte dos atletas que estavam vivenciando essa experiência com a gente falou a gente sobre como um casal, né? Que a gente não é só um, na verdade a gente é um, né? A gente não somos duas pessoas, mas sim a gente se tornou uma pessoa, e que a força que a gente tem como um casal, tudo que a gente vem executando lá, isso foi o que mais chamou a atenção para eles lá nessa experiência, né? E até uma das pessoas chegou e perguntou o porquê. Por que que vocês buscam esse desafio? Por que vocês gostam, né? O que nos motiva a isso, né? E é uma coisa que ficou pra gente pensar, eu venho pensando muito sobre, eu sei que o André também, eu acho que a resposta tá aí muito de como a gente decidiu viver a nossa vida, né? Hoje eu tava mesmo olhando sobre isso e a gente se importa, óbvio, com o resultado, com ganhar. Isso é uma coisa óbvia, a gente foi para ganhar, né? Porque a gente é competitivo, a gente gosta de competição, mas no fim, o mais importante para mim é quem eu tô me tornando nessa jornada e quem a gente está se tornando como um casal, como família, como pessoas,
nessa jornada, nessa experiência que a gente teve, a gente provavelmente não, a gente entrou, né, uma pessoa e a gente sai outra. A gente nunca sai, né, de uma prova, um desafio, sendo as mesmas pessoas, sempre vem muito aprendizado e também uma mentalidade, né, cada vez mais diferente. E isso reforça que, para mim, pelo menos, né, que o coração fica cheio de alegria de que a gente está no caminho certo, de que é o que a gente acredita realmente, de a maneira que a gente quer que as pessoas lá fora se inspirem em nós, como um casal, como atletas, sabendo que nós somos pessoas comuns, né, fazendo diariamente algo que muitos olham se é chato, né, porque a disciplina, às vezes ela é chata, de tu ficar todo dia tendo que fazer, tá aparecendo, comparecendo, mas para viver esses momentos extraordinários que a gente vive, que eu posso dizer que foi um momento extraordinário que a gente vivenciou nessas 24 horas, a gente precisa desses momentos que às vezes não tem graça, né? Que é apenas comparecer, que é apenas estar lá, e a realização disso tudo dentro do nosso coração é gigantesca, né? E a gente vai continuar vivendo dessa forma que a gente escolheu, né? A gente gosta de colocar no calendário desejos, vontades, participar desse evento, que é um evento simplesmente que você não pode ir lá se inscrever, não é assim que funciona, você tem que ser convidado, né? E a gente sabe que a gente estava lá por tudo que a gente vem construindo juntos, né? Porque a gente entrega tal resultado e é por isso que a gente conseguiu estar lá presente. Então a gente vai continuar colocando no calendário datas, eventos, objetivos, porque a gente gosta de treinar por algo, né? Não simplesmente acordar aí, mas saber que a gente tem alguma coisa para ser alcançada. Então a gente já tá pensando em qual que é o próximo. E essa pergunta, né, que fizeram pra gente sobre o desafio, o que tu respondeu lá? Tu lembra certinho? Cara, qual foi a tua resposta? Olha, na privação de sono que eu tava, eu nem sei o que eu falei. Para mim, o desafio ele me motiva, né? O desafio ter um desafio desse, ele me faz ficar sedento para descobrir o que eu sou capaz e do que a gente é capaz de fazer, o que a gente vai se tornar com aquilo, né? Porque se a gente parar para analisar um desafio desse que a gente fez agora, a gente fez quase que duas... Ela foi diferente um pouquinho o ciclo do que como a gente correu, né? Mas eu fiz um exemplo, uma prova de 5 km, depois 3 provas de 10 ou mais km, que é mais ou menos o tempo ali que a gente usa, intensidade para isso. Depois fizemos mais um teste de 3 km, como se fosse na rua, né? Que foi um tiro de 10 minutos, isso no final, que foi sobre fadiga extrema, assim, quase 22 horas ali já de prova. Então, a cabeça, naquele momento, tu saía de um sprint daquele e pensava, eu tô quebrado, como é que eu vou fazer a minha próxima passada e sustentar aquele ritmo? E todo aquele contexto, no fim, tu entregava e às vezes melhor ainda do que o último, né? E tu fica pensando assim, cara, como é que eu fiz isso? Como é que às vezes numa prova que a gente tá na rua, num dia tu sai, tu acaba a prova, e tu já fica pensando, eu tô quebrado, não consigo, amanhã não vou conseguir treinar direito. E no fim a gente tava indo fazendo, e cada bloco que a gente entregava melhor. E foi o diferencial desse desafio, porque a gente aprendeu a competir em grupo, né? Eu e o André, a gente compete muito juntos, sozinhos, mas ali, cara, nunca que a gente entrega nisso num treino, ali foi a comunidade que fez total diferença, foi a torcida que empurrava a gente, por isso cada vez estávamos mais cansados, porém cada vez melhorando, né? Então é loucura, gente, e é um desafio assim que quem tem o privilégio, que eu digo, é entregar tudo pra você sair de lá assim, sabendo que você deu o seu melhor, porque não é só por você, é por todos que estavam lá, né? A gente correu pelo time todo, né? Eu até lembro que de madrugada ali eram umas 3 da manhã, eu acho que estava próximo da tua próxima entrada, que era às 4 e pouco, ela ia correr. E aí a minha última tinha sido na meia-noite, eu tinha feito 50 minutos, então eu fiquei bastante quebrado assim após aqueles 50 minutos. Já era o meu terceiro bloco e eu tava assim com as pernas doloridas, tava moído. E ela ia entrar e a gente estava acompanhando o pessoal do outro time e veio umas pessoas fortes naquela madrugada e a gente começou a pensar, será que não vai dar pra gente ganhar? A gente começou a ficar assim, cara, e o único pensamento que veio, a gente precisa entregar mais, agora no final a gente vai ter que dar tudo que a gente tem. Eu tinha minha próxima corrida ia ser perto das 6 horas, então quando eu vi que ela ia entrar ali perto das 4, e eu já tava assim, todo quebrado, pensando que, como é que nós vamos conseguir dar jeito? Eu fui lá em cima, calcei o tênis,
não estava dentro do previsto, eu pensei, cara, o único que eu posso fazer é ir lá, estar junto e dar o meu máximo, dar o meu melhor, entrar junto e vamos fazer acontecer, porque tá todo mundo no seu limite naquele momento, né? E ambos iam entrar 5 vezes, né? No fim. Isso. 4, né? A gente entra 4, na verdade. 5 vezes. Aí eu lembro que também eu entreguei essa última ali junto com o André. E eu saí, eu já falei pro meu treinador, cara, precisava me colocar, porque tinha uma galera ali que tava quebrando, né? Porque na madrugada tudo podia acontecer. Aí eu falei, cara, precisava me coloca de novo. Eu falei, a gente veio pra isso. A gente foi uma das pessoas que não saiu pra ir dormir. Cara, eu falei, não vim pra dormir, vim pra correr. Tipo, não precisava. Senti que eu, cara, conseguia entregar. Falei, meu treinador precisar, me coloca de novo. E assim, ambos entramos mais uma, pelo menos, né? A gente entrou naquela esteira 6 vezes, né? 6 vezes. 6 vezes. Total isso. Eu corri, se não me engano, deu 47 quilômetros no total. Tu correu quase 30, quase 30 quilômetros, né? Então deu bastante coisa. Se a gente comparar isso para um dia, né? É muito volume de corrida, que é o que a gente faz uma semana aí. Sem descanso, né? Descanso mas assim, pouco, perguntar pra gente, eu falo, eu já tô com saudade. Já podia viver tudo isso novamente. Exatamente. Mas, enfim, né? Então aqui encerramos mais um vídeo e já prontos para ir para BH, se Deus quiser, porque depende aí das outras etapas, do resultado dos outros também, né? E a gente finaliza deixando essa reflexão para vocês também, né? Eu quero deixar uma também, que é a seguinte. Por muito tempo, eu e a Esther, a gente treinou no quieto, no silêncio, sem aparecer, muitas vezes sem pódio, sem competição, sem pensando o que seria ou para onde a gente iria, né? A gente simplesmente focou e continua focando no esporte, sabendo que o esporte um dia ele vai recompensar a gente. Eu acho que a gente nunca imaginou assim, né? Em tão pouco tempo, se a gente for parar para pegar ali nos últimos 6 meses ou até nesse ano, tudo que a gente já realizou e a gente conseguiu, as experiências que a gente teve, a gente nunca ia imaginar, né? Que a gente foi para o Mundial agora há pouco, a gente fez algumas competições de rallies, fomos convidados pela Red Bull para fazer esse desafio, que eu acho que, assim, a gente pensava, isso estava muito distante da nossa realidade, né? E ter esse pensamento de que entregue tudo que você tem, faça com excelência, se dedique ao máximo, porque uma hora vai chegar para vocês, vai chegar, como chegou para a gente, né? Acho que o esporte ele transformou a nossa vida, foi o esporte que nos uniu, e o que mais será que a gente vai conseguir executar daqui para frente, né? Tô louco para saber, né? A gente não tem nem ideia, aguardamos os próximos capítulos. E estaremos compartilhando com vocês, sem dúvida. Com certeza. Então é isso. Não se esquece de curtir o canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para quando tiver novos conteúdos e torcer por nós, né? Torcer por nós que a gente vai se dedicar cada dia mais, entregar mais experiência, mais treino, compartilhar isso tudo com vocês. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.